Tenho mesmo de tomar banho todos os dias? Carlos, esta questão surge não muitas vezes por parte dos jovens, mas é mais uma questão de adulto. São os professores muitas vezes que nos questionam e os pais, até para mudar alguns hábitos dos jovens, questionam muito sobre a questão de tomar um banho todos os dias. O porquê de tomar banho todos os dias? Queres-me ajudar nessa explicação? É um aspecto obviamente importante e presente porque tomar banho todos os dias é enquadrado na higiene que faz parte daquilo que devem ser os autocuidados. Ou seja, neste processo de desenvolvimento é extremamente importante a aquisição desta competência, ou seja, nós devemos ser capazes de cuidar de nós próprios, é isso o crescimento, nomeadamente fazermos a higiene, e falando da higiene oral, e depois daquilo que nós mais usualmente estamos habituados a falar como sinónimo dessa tal higiene geral, que é a questão do banho. Devemos perceber que esta rotina deve fazer parte e particularmente nesta fase é importante pela própria questão do desenvolvimento físico, ou seja, é uma parte em que as próprias glândulas estão a desenvolver, temos toda esta variação em termos hormonais, no caso mesmo das raparigas temos o início dos ciclos menstruais, do período menstrual, todas estas alterações nos vão alertar para a necessidade de fazer aqui algum reforço e aqui alguma adequação naquilo que devem ser os cuidados em termos de higiene. E reforço, obviamente, que estes cuidados de higiene devem-se prolongar no final do banho com uma hidratação adequada e com a proteção solar. Ou seja, nós quando queremos cuidar da pele para que esta seja saudável e evitar algumas doenças, devemos remover tudo aquilo que possa estar a mais, que é a questão da sujidade, fazer com que a pele esteja bem hidratada com algum creme que hidrata a pele e com a ingestão abundante de líquidos e também com a proteção relativamente ao sol. Tudo isto deve fazer parte dos nossos cuidados básicos de nós próprios e este comportamento deve ser obviamente reforçado e adquirido nesta fase. Não sei se concordas. Até porque é uma fase de autonomia, portanto nesta fase já devem ser capazes de tomar o seu banho e de adequar a sua higiene pessoal. Falaste da higiene da boca, não é? Falaste da escovagem dos dentes, da lavagem dos dentes. Queria aqui aproveitar que uma das doenças, a doença mais frequente nas crianças e na adolescência é a cárie dentária. Temos uma cultura muito pobre de higiene oral. Portanto, lavar os dentes, pelo menos, se não sempre a seguir às refeições, pelo menos 2 vezes ao dia, nunca esquecer à noite da escovagem dos dentes. E porquê? Durante a noite estamos imóveis, não estamos sempre a trabalhar com a língua e com a mandíbula, portanto, estagna, fica mais seca, a mucosa pode ficar mais seca e os resíduos alimentares, juntamente com as bactérias que existem e que são próprias e que existem para ajudar até na digestão, se vão acumulando e desgastam os dentes, provocando erosão e cárie dentária. Ainda acrescentando à questão do banho e higiene pessoal, falaste da explosão hormonal, falaste das glândulas trabalharem mais e produzirem mais suor, transpirarem mais, com mais abundância. E para além disso nós temos uma flora própria. Cada um de nós tem, é como as nossas impressões digitais. Também a nossa pele, que é o nosso maior órgão, tem características próprias, não é? Sim. Características que têm a ver com a colonização de micro-organismos próprios da pele, que se não forem removidos juntamente com a sujidade e com os fluidos orgânicos, como é os fluidos genitais, como são a transpiração, aumentam o cheiro, não é? O odor que não é agradável e, para além disso, promovem o aparecimento de doenças da pele, porque temos ali uma proliferação que, juntamente com a sujidade de micro-organismos, nomeadamente bactérias e parasitas. Para além daquilo que também falaste, que estas questões hormonais aumentam a produção de sebo, de gordura, promovendo o aparecimento de acne, por exemplo. Alguns jovens podem ter, nesta fase também, o couro cabeludo mais oleoso. Portanto, cada indivíduo tem que ter hábitos de higiene adequados à sua condição e à sua pele. Concordas? Claro, e também, se calhar, ia aproveitar até para chamar a atenção que também temos alguns episódios, alguns casos
extremos opostos. Uhum. Aqueles que têm alguma compulsão excessiva pela higiene, Ok. isso também pode ter algumas implicações, e estamos a falar de alguns jovens que querem tomar 2, 3, 4 vezes banho por dia, e isso pode ter algumas implicações naquilo que disseste bem, ou seja, a nossa própria pele, de forma saudável, tem alguns micro-organismos que devem ser removidos na proporção adequada Exatamente. para se manter saudável. Quer um extremo de acumulação excessiva, quer um extremo de remoção excessiva, pode não ser saudável. Daí que, além desta questão importante relacionada com o autocuidado básico que devemos ter sempre, tem uma particular importância naquilo que pode ser a transmissão de doenças. Uhum. E vivemos, ou ainda estamos a viver, este acontecimento importante, esta pandemia Covid, que nos veio a relembrar aqui muitas coisas. Sim, com a pandemia houve uma retoma nas questões relacionadas com os timings para a lavagem das mãos. Por exemplo, depois de irmos à casa de banho, antes de iniciarmos uma refeição e até na preparação dos alimentos. Portanto, as questões da doença, já percebemos que as questões de higiene têm um papel fundamental na prevenção da doença e na manutenção da nossa saúde e promoção da nossa saúde.